Aleluia, glória a Deus. Boa noite, cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Amém? Estão me escutando bem? Amém. Boa noite. Glória a Deus, aleluia. Como disse esse louvor que acabamos de escutar, Jesus é uma fonte que jorra a água da vida sem fim. Então, se você veio nesta noite com sede de beber dessa água, eu tenho certeza que você sairá deste culto saciado. E digo mais, não só saciado, mas com vontade de beber ainda mais e mais e mais dessa água que jorra sem fim, chamada Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Meus irmãos, para começar o culto, eu gostaria de ler um versículo, na verdade dois, né, que está no Salmo 42, versículos 1 e 2, amém? Que diz: A alma anela por Deus, como suspira a costa pelas correntes das águas. Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Aleluia, glória a Deus. Curve sua cabeça, fecha os olhos. Vamos falar com o nosso Pai Celestial, o nosso Pai Eterno. Entregue seus problemas para Ele, entregue sua vida, entregue sua família, entregue esse culto em consagração a Ele, amém? Porque tudo é para Ele, tudo é por Ele, tudo é para glorificar o seu santo nome, amém? Assim oramos ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus maravilhoso, Deus amado, Deus fiel, Deus justo, santo e poderoso. Deus, viemos em tua presença pedir licença, Pai, para entrar, Senhor, no teu tabernáculo, ó Pai, e prostarmos, Senhor, diante de ti, Deus. Pai, reconhecemos a tua soberania, tu que criaste os céus e a terra, Senhor, e tudo que nele há, ó Pai. Tu és soberano e rei, tu estás acima de tudo, Senhor. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa nossos erros, nossas falhas, Senhor. Nos purifica, Pai. Limpa as nossas vestes, Senhor. Joga no mar do esquecimento, Senhor, os nossos pecados, Senhor, e nos faz mais alvo que a neve, Pai, pois precisamos ser purificados, ó Pai. Assim como diz o publicano, Senhor, somos tão pecadores, ó Pai, perante o Senhor, mas o Senhor é misericordioso, e se estamos aqui é pela tua misericórdia e pela tua graça, Pai. Reconhecemos o teu amor, reconhecemos e declaramos que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, que ele morreu na cruz para nos salvar, que ele verteu o seu sangue, e nessa sexta-feira, meu Pai, que é chamada sexta-feira da paixão, viemos aqui, Senhor, para adorar aquele que venceu a morte, aquele que desceu às profundezas e pegou a chave da morte, e é o dono da vida e da morte, o alfa e o ômega, o começo e o fim, e é para ti, é esse Deus que adoramos, é esse Deus que glorificamos, ó Pai. Entregamos a ti, Senhor, esse culto, te entregamos a ti, Senhor, esse quarto dia da campanha, ó Pai, que, ó Pai, o tema é água purificadora. Tu, Senhor Jesus, disse: aquele que beber dessa água nunca mais tornará a ter sede. Então, sacia, Senhor, sacia a nossa sede de ti, sacia a nossa sede de salvação, sacia a nossa sede, Senhor, de justiça, Pai. Nos justifica, Senhor, pois é de ti que vem o nosso socorro, é de ti que vem, meu Pai, a nossa provisão. Por isso confiamos, te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Graças te dou, Pai, por todos que estão aqui, por todos que irão entrar, Senhor, para te glorificar, para te buscar, para cultuar a ti, Senhor. Ô, Pai, esteja presente em nome de Jesus, Pai, e glorifica o teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, né, meus irmãos? Deus é santo e misericordioso. Aleluia. A palavra do Senhor no Salmo 40: esperei confiadamente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Aleluia, glória a Deus. Então, se nessa noite você veio buscar ao Senhor, se você está com o coração inclinado a Ele, somente a Ele, e os seus ouvidos atentam à sua voz, você sairá com a vitória. Amém? Glória a Deus, aleluia. E para começar nosso culto, eu gostaria de dar uma oportunidade para nossa irmã Jucimara Luiz.
Faça o que o Espírito Santo ministrar em seu coração, minha irmã, a oportunidade está contigo, amém? Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Não estava esperando, mas enfim. Eu quero deixar aqui para a meditação dos irmãos o Salmo 100, né, que vai falar da gratidão, de sermos gratos. Só vou pedir aos irmãos um minutinho, que eu vou abrir a Bíblia aqui. Salmo 100, eu estava meditando agora, antes de eu deitar. Que vai dizer: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi o Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez, povo seu e ovelha de seu pasto. Entrai pelas portas dele com um louvor, e em seus atos com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade se estende de geração em geração. Quando eu era mais nova, que eu era adolescente, eu aprendi. Na verdade, eu decorei esse salmo. E eu decorei ela até de uma outra forma, porque era naqueles pequenos testamentos que eles distribuíam na escola. Que foi quando eu comecei a conhecer a palavra de Deus, que foi lá na minha adolescência. E eu não entendia, porque que, tipo, eu sempre, quando eu estudava, eu comecei a estudar aquele pequeno. Aquele Novo Testamento, né? Aqueles livrinhos que eles distribuíam na escola. E foi esses 3 salmos que eu decorei: o 91, o 121 e o 100. Na época eu não entendia, porque, tipo assim, eu comecei a ler em casa e eu, tipo, na época eu frequentava até a igreja católica, eu era adolescente, eu não entendia nada do cada mundo das pessoas evangélicas, né, das pessoas cristãs e evangélicas. Então, assim, eu não entendia, mas Deus, ele não é aquilo que eu sempre digo, Deus não se deixa enganar, né? Em tudo há um propósito. E por muito tempo, eu tipo assim, eu li tanto esse salmo que eu decorei ele. E assim, eu lia só por ler e eu não entendi. E por muitos anos, como eu não era uma pessoa convertida, eu lia a Bíblia, mas eu lia, eu não estudava a palavra do Senhor. E teve uns tempos para cá eu tenho observado o que a palavra de Deus fala, porque muitas das vezes a gente canta hinos de louvor e eu acredito que tem pessoas que, assim, não têm muito conhecimento, as pessoas devem achar, tipo assim, às vezes até acha bonito e tal, mas as pessoas não entendem o porquê do louvor, mas o louvor é um mandamento do Senhor, né? Que vai dizer: cantai ao Senhor todos os moradores da terra. No Salmo 100, capítulo 1. Verso de número 1, peço perdão. E aqui no verso de número 4 vai dizer: entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai o Senhor e bendizei o seu nome. Então, assim, isso é um mandamento do Senhor, e também não sei aonde vai dizer, né, que o sacrifício de louvor glorifica ao Senhor, né? Então, tem muitas das vezes a gente faz algo ali pelo um rito e a gente acha até bonito, mas a gente não sabe o porquê. E hoje eu tava meditando aqui agora há pouco, que eu nem tava esperando, e eu acabei de ver aqui no WhatsApp, que eu tava até já cochilando aí, eu dei de entrar no celular, porque eu acordei assim do nada, aí eu vi que a irmã Camila tinha me mandado o link, aí eu nem tava participando das campanhas, né? E eu falei assim, não, deixa eu entrar aqui rapidinho. Eu creio que é o Senhor, né? É óbvio, né? E assim, o irmão, quando ele me deu a oportunidade, ele levantou um susto, porque, tipo assim, eu não tava, realmente eu não tava esperando, eu já tava quase cochilando, tô aqui deitado aqui. Mas enfim, agora eu levantei, né? Mas tinha me vindo essa passagem na minha mente antes de eu deitar. E eu falei assim, nossa, no culto eu vou comentar com os irmãos, né? Sobre essa passagem, sobre esse salmo, né? De gratidão. E eu venho de uns tempos de muita batalha, de muita luta. Esses dias para cá, vieram acontecendo muitas coisas, muitas coisas. E principalmente coisas espirituais. Então, assim, eu vim. Teve um momento de eu literalmente pensar em desistir mesmo, de eu sair do grupo, falar, não, isso aqui já deu o que tinha que dar, não é para mim, Senhor. Tipo assim, querer devolver para Deus aquilo que Deus já entregou, né? Só que eu não sei onde que eu ouvi alguém dizer que assim, Deus não pega de volta aquilo que ele entrega pra gente, sabe? E hoje eu me sinto tão grata, tão grata, tão grata,
que vem acontecendo coisas, não assim, sabe aquelas coisas que acontecem e você sente no espírito que Deus vai tratando você, vai tratando coisas. E também uma coisa que eu entendo assim, que Deus muitas das vezes não, nem todas as vezes, para tratar a gente, para curar a gente, ele precisa expor algumas coisas, não expor para as pessoas, mas expor para a gente, porque às vezes a gente não tem nem noção de quem somos. Às vezes a gente fala assim, quantas vezes eu já bati no peito e falei assim, eu me conheço. Mentira, eu não me conhecia nada. Na verdade, eu tô começando a me conhecer agora. Então, assim, hoje eu senti tão grata, eu tava até falando com minha mãe, enquanto eu tava aqui, fiz uma faxina aqui na casa deles aqui e tal. Aí, hoje eu fui na minha casa, porque eu tô dormindo aqui na casa da minha mãe, do meu irmão e tal. Só que eu vou lá da minha casa, cuido lá de casa e vem cá e fica aqui, passa a noite aqui. Então, assim, hoje eu saí daqui com uma. Eu tava falando com minha mãe hoje mais cedo, eu saí daqui com uma sensação, assim, de dever cumprido. E eu cheguei na minha casa para descansar. Aí eu deitei, fiquei lá com minha menina, brincando e tal. Daqui a pouco eu cochilei um pouquinho e veio aquela sensação de gratidão, aquela paz, E fazia tanto tempo que eu não sentia essa paz, fazia tanto tempo que eu não sentia essa gratidão e eu me senti tão grata, tão grata, tão grata. E nesse decorrer dos dias, Deus também vai corrigindo coisas na vida da gente, que às vezes a gente desvia, às vezes a gente tá dentro da igreja, às vezes a gente está congregando e a gente desvia. E eu não tô falando de pecadão ou pecado para a morte, eu tô falando de coisas pequenas e às vezes a gente acha que as coisas pequenas, elas não têm nada a ver. A gente vai tampando ali, tentando tampar ali, como se diz, né? O sol com a peneira, porque umas coisinhas aqui, isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui, mas Deus não vai se importar. Mentira, Deus se importa. Deus se importa com as pequenas coisas. E é o que eu costumo dizer, às vezes não é nem as coisas grandes. Às vezes é as coisas pequenininhas que vai acumulando, aquela sujeirinha, acumula hoje, acumula amanhã, enquanto isso aqui não, a gente já tá longe e a gente nem sabe como que a gente se perdeu, sabe? Então, assim, eu senti o Senhor tratando isso em mim hoje, e eu senti uma paz tão grande, eu me senti tão leve, cansada, assim, de fazer algumas coisas no dia a dia. E até a minha adoração esses dias, teve dia que eu falei assim pro Senhor, meu Deus, mas cadê a Jucimara que tava louvando, que louvava com a alma? Cadê? Parece que eu. Falei mesmo, falei assim, nossa, eu tô como se eu tivesse morta. E outro dia eu vi os irmãos ministrar, eu acho que foi o irmão Anderson que falou que muitas das vezes a gente. Tem aquelas pessoas que. A palavra do Senhor também fala, né? Que aparenta estar ali bonito, mas por dentro tá como um sepulcro. E eu, só aqui no culto com os irmãos, foi a terceira vez que eu ouvi isso. Aí eu falei assim, nossa, e era assim que eu tava me sentindo mesmo. E várias vezes, às vezes a gente não comenta com os outros, mas às vezes a gente sabe, né, o que a gente tá passando. Eu falei assim, é isso que eu tô me sentindo, porque, tipo assim, parece que eu tô louvando, mas não. Isso assim, mais ou menos de uns 15 dias pra cá. Não antes, devido a muitas coisas que me aconteceram. Eu falei, Senhor, cadê a pessoa que existiu de mim dentro de mim? Cadê a unção? O que está acontecendo? Então, às vezes, a gente acha que o que nos afasta de Deus é as grandes coisas, e às vezes não é. Às vezes é coisinha ali que a gente fala não tem nada a ver, mas vigiem, cuidado, por conta que às vezes o acúmulo de pedrinhas que vai nos afastando, o acúmulo de coisinhas que a gente vai ali negligenciando, enquanto senão a gente está longe, está muito longe, a gente se perde. Assim, eu senti o Senhor tratar isso, e é uma coisa que eu amo, Deus, eu amo, amo demais. Porque eu falo assim, é, às vezes a gente conta para pessoas nossa situação, as nossas vulnerabilidades, as pessoas expõem, as pessoas às vezes nem por maldade das pessoas, às vezes o inimigo usa da boca das pessoas para poder nos ofender, às vezes um segredo que você conta, qualquer coisa. Mas você entra no seu quarto, fecha a porta, confessa para Deus, conta para Deus, porque para Deus você pode rasgar seu coração. Deus ele não vai tirar print, ele não vai jogar na tua cara, sabe? Ele vai corrigir, você vai te exortar, sim, mas ele vai fazer isso com todo cuidado e Deus não vai te oprimir. E isso que eu amo, Deus, amo demais, porque eu tenho passado tanto, eu passei tanta coisa que às vezes eu não conto para ninguém, e eu conto para Deus, e eu vejo Deus me tratando ali, sem expor, sem, sabe? Não é como as pessoas. E assim, eu não tô falando que as pessoas muitas das vezes fazem isso por maldade. Tem pessoas que infelizmente fazem isso por maldade. Eu já passei muito por isso, principalmente ano passado, de contar coisas pra pessoa e quando está que não, a pessoa tá lá te expondo em roda de pessoas, entendeu? Coisas que você está em tratamento, coisas que você não está preparado ainda para, sabe? Então, assim, eu tenho aprendido muito isso, de fechar a porta do meu quarto e contar para Deus. E Deus vai lá e corrige, Deus vai lá e trata a gente, sabe? E eu senti essa paz hoje, senti essa gratidão, sabe? Antes de eu deitar aqui, eu lembrei desse salmo e eu até recitei ele.
não da forma que eu li aqui para os irmãos, da forma que eu sei, ele é decorado lá do Novo Testamento que eles distribuía lá na escola, na época que eu estudava. Então, assim, a passagem que eu deixo para os irmãos hoje é essa, do Salmo 100, da gratidão, e essa questão de também estar em vigilância sobre as pequenas coisas, porque às vezes a gente tem que estar atento com as grandes coisas também, mas tomar cuidado com as pequenas coisas, porque às vezes a gente desvia, às vezes no pensamento mesmo, às vezes a gente vai deixando coisinhas entrar e quando susto que não, a gente precisa fazer aquela faxina pesada para poder retirar tudo. E às vezes a gente não consegue, dependendo da profundidade que tiver, às vezes a gente não consegue, se não for o próprio Espírito Santo que trata na gente. Isso. Então, essa mensagem que eu deixo para os irmãos, né? É algo que, assim, o Espírito Santo, eu senti o Espírito Santo falar bem forte comigo, e eu senti essa paz hoje, que eu sei que o Senhor está me tratando, e hoje eu sinto que eu recebi essa graça espiritual, porque às vezes a gente acha que bênção é só aquilo que a gente recebe na matéria, eu tinha muito isso comigo, e hoje eu vejo que não, a gente recebe, se a gente tiver com o coração aberto, e o coração quebrantado e voltado para Deus, ele nos acumula de bênçãos espirituais. Então eu deixo aqui o Salmo 100 para meditação dos irmãos. E se eu não estiver tomando muito tempo e espaço, eu gostaria de entoar um hino de louvor também, em gratidão ao Senhor. Posso? Fica à vontade, irmã. Pode louvar ao Senhor, sim. A Se houver oportunidade é sua. algum, se houver algum barulho de fundo, eu peço perdão, que eu estou aqui na casa da minha mãe, aqui. Aí, se houver algum barulho de fundo, deixa eu caçar aqui. Eu estava louvando esse hino agora há pouco. Deixa eu... Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar para minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar para minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Da
pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar para minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar para minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és porque a minha alma esperou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber em tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber em tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és quem a minha alma esperou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Eu peço perdão aos irmãos, minha voz não está muito legal, falta de prática, estava bem distante mesmo, ultimamente, mas eu glorifico o nome do Senhor. Eu agradeço por tudo, peço perdão a Deus pelas vezes que eu tenho negligenciado as coisas do alto, as coisas do Senhor. Mas o Senhor também conhece as minhas forças, né? São poucas, mas enfim, eu glorifico a Deus por todas as coisas, agradeço a Deus por tudo e agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. E deixo aqui esse salmo 100, que é o salmo de gratidão, que é hoje assim que eu me sinto grata, grata por todas as coisas que o Senhor tem feito. Amém, amém, minha irmã. Glória a Deus pelas suas vidas, né? Nós, como diz a palavra do Senhor, nós devemos estar igual às 10 noivas, né? Que são prudentes, né? Devemos estar atenta, porque a volta do noivo pode ser a qualquer momento, né? Meus irmãos, então devemos estar sempre vigilantes e atentos. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor,
derrama sobre nós o seu poder. Aleluia, glória a Deus. Nesta noite eu gostaria também de dar uma oportunidade para nossa irmã Mila fazer o que o coração da irmã, assim, o Espírito Santo ministrar. Amém? Fica à vontade, minha irmã. Amém. Boa noite a todos. Eu hoje também vou ler um versículo. Está em Eclesiastes 3, né? O versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu, né? E como relata aqui o restante do versículo, né? Tem tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de amar, tempo de afastar-se de amar, enfim, né? E assim, nós temos, nós seres humanos temos pressa, né? Mas temos que entender que o nosso tempo, ele é imperfeito, né? Como diz assim, ele tem pressa, e o tempo do Senhor, ele tem perfeição. Então, por mais que seja difícil a nossa espera, nós devemos crer que Deus está no controle de todas as coisas e que tudo se fará conforme a vontade dele no tempo perfeito dele, né? Eu digo isso não só para os irmãos, mas para mim também, né? A questão da espera. E, e é isso. Poucas as palavras, mas é o que o desejo que eu tive de ler foi o Eclesiastes 3, né? E falar um pouquinho dessa questão do tempo, né? Amém? Amém, amém, irmã Mila. Deus abençoe, viu? Gostaria também de dar uma oportunidade para o nosso irmão Anderson, se assim ele puder, né? Fazer aquilo que o Espírito Santo ministrar em seu coração. A oportunidade é sua, meu irmão Anderson. Amém, glória a Deus. Eu estava tentando apertar o botão aqui, não queria desativar. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Amém, irmãos. Quero mais uma vez cumprimentar a amada igreja com a graça e paz de Cristo. Que Deus continue nos abençoando, nos direcionando, cuidando de cada um de nós, né, irmãos? Eu digo assim que Deus, ele é bom o tempo todo Deus é bom, né? A gente vê a mão de Deus no dia a dia, no nosso trabalho, no meio da vida dos irmãos. Isso é Deus cuidando dos seus filhos, né? E antes de fazer uma oração, né? Eu queria compartilhar um texto bíblico, vou pegar aqui o texto, um caderno, né, de oração. Eu tenho o nome dos irmãos aqui de oração, né? E eu gosto de anotar aqui. Amém, irmãos. Eu queria compartilhar, de forma mais breve aqui, eu sempre enfatizo a importância da mente, porque a doença do século hoje é a ansiedade, né? A preocupação, a inquietação na mente, tudo começa na mente, né? E a gente precisa saber ter o domínio próprio, né? A Bíblia fala que um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. E é importante, irmãos, a gente ter esse domínio próprio, não deixar a nossa mente, né, nos dominar, porque a mente ela quer ir para o caminho errado. Ela quer ir para o caminho prazeroso, um caminho fácil. Ela não quer ter trabalho, não. E nós, como cristãos, precisamos estar vigilantes para que, quando a nossa mente querer ir para o caminho oposto, diz, opa, mente, pode parar de ficar pensando essas besteiras aí, está repreendido no nome de Jesus, volte para cá. E aí é um texto que eu gosto de sempre citar no grupo, né? Muitas vezes pode ser até enfático, mas é importante, irmãos, a gente ter uma mente blindada, né, das coisas do mundo, né? Filipenses 4:8 fala: pensar em tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe a vossa mente. Então, irmãos, a gente tem que blindar a nossa mente. Como, Anderson? Pensar em tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é respeitável, tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que é amável. E se há algum louvor, você esteja lembrando nesse momento de algum louvor, que esse louvor ocupe o meu pensamento. Então, ou seja,
eu tenho que estar 24 horas me enchendo de Deus. Porque no momento que eu não estou me enchendo de Deus, eu estou me enchendo com as coisas do mundo. Ou seja, me enchendo do pecado. Então, irmãos, outra coisa, o conselho que eu dou para vocês, não flertem com o pecado. Por favor, não flertem com o pecado. Ah, irmão, isso não tem nada a ver, isso pode. Ah, isso pode. Aí depois, quando cai, vem, irmão Anderson, eu caí, irmão Anderson, eu pequei. Eu falei, olha, se vocês obedecerem, a Bíblia fala, obedecer é melhor do que sacrificar. Vocês ficam flertando com o pecado, e aí dá a consequência de flertar com o pecado é o quê? A morte. Então, o conselho que eu dou para os irmãos aqui, ocupe a mente de vocês com as coisas de Deus, porque quando nós ocupamos a mente com as coisas de Deus, nós não pensamos em pecar, nós não pensamos nas coisas da carne, nós não pensamos nos prazeres deste mundo. Nós pensamos em agradar a Deus. Eu estava conversando com alguns irmãos que eu converso, oriento, né? E eles me questionaram por que eu estou tão em paz, né? Assim, eu não tenho muito tempo de deserto, como a maioria dos irmãos, né? Mas eu aprendi a descansar em Deus, realmente a ocupar a minha mente com as coisas de Deus. Então, quando a gente começa a entender que tudo depende de Deus, que a nossa dependência depende de Deus, a gente nem se preocupa com o que está acontecendo do outro lado, a gente não se preocupa com as coisas negativas, porque nós entendemos. Eu faço igual aquela criança que diz bem assim, ó, quem mexer comigo está mexendo com meu pai, e eu vou contar para ele. E eu penso dessa mesma forma, assim, pode ser até meio de brincadeira, mas é verdade, irmão. A gente tem que aprender a contar tudo para Deus, para quem resolve. Não adianta eu contar para as pessoas, né? Claro que a gente tem, como eu posso explicar, queremos compartilhar com outras pessoas, né? Com os irmãos, os amigos mais chegados que o irmão, não estou dizendo que isso é errado, mas o principal que nós temos que desabafar é para Deus, porque é Ele que resolve, é Ele que faz, é Ele que muda o impossível acontecer. Então, na minha vida, irmãos, Deus tem sido nítido em cada ação, em cada momento, em cada dificuldade que eu passo, eu vejo a mão de Deus lá agindo, controlando. Hoje eu entendi que a paz que excede todo entendimento é em Cristo. E não importa o que aconteça, nas circunstâncias, eu aprendi que quando nós deixamos Deus no centro de tudo, quando nós deixamos realmente Deus fazer as coisas e não nós, o resultado, irmãos, é certo. Pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser daqui a um tempo, eu não sei. Mas é melhor esperar em Deus e alcançar o resultado satisfatório do que ficar flertando com o pecado e depois ter o peso na consciência dizendo, poxa, se eu tivesse esperado, orando pelo meu esposo, eu sei que ele fez coisas erradas, mas se eu tivesse esperado no Senhor, eu não estaria sofrendo isso hoje. Ah, se eu tivesse esperando no Senhor, não teria acontecido aquilo, irmãos. Tem muitas pessoas que ficam flertando com o pecado, e aí acontece uma gravidez indesejada, acontece o quê? Doenças, entendeu? Sexualmente transmissível. Então, ou seja, porque fico flertando com o pecado e depois vem uma coisa chamada peso na consciência. Poxa, eu deveria ter ouvido o que Deus falou através da vida dos irmãos. Mas muitas vezes nós queremos fazer a vontade da carne, irmãos, e sofremos as consequências da escolha. Então, irmãos, só para concluir aqui, não sou eu que vou pregar, mas que vocês, irmãos, blindem a mente de vocês com as coisas de Deus. Cante louvores. Ocupe a mente de vocês com as coisas de Deus. Que dessa forma o inimigo não vai ter como derrubar vocês, porque vocês estão guardados pelo Senhor. Eu quero pedir permissão para o irmão Alexandre para orar rapidinho aqui. Posso, irmãos? Pode, irmão. Faça aquilo que o Espírito Santo ministrar em seu coração. A oportunidade é sua. Me escutei, não. Você falou alguma coisa? Me escutou? Irmão Anderson? Será que é o meu áudio? Oi, oi, oi. Oi, eu estou te escutando. Todos estão me escutando ou só o irmão Anderson que não? Tá escutando aí, gente? Amém. Ah, tá. Obrigado, Elisa. Obrigado. Porque aqui no meu microfone nem parece que tá mexendo. Mas obrigado. Obrigado, irmão. Obrigado. Vamos orar sim, irmãos. Eu quero levantar um clamor diante de Deus pelas nossas vidas, que Deus venha nos revestindo com as armaduras de Deus, nos guardando, nos protegendo, irmãos, porque cada dia que passa são dias ruins, dias difíceis, né? Soberano eterno Deus, Pai amado, Pai querido, Pai, estamos aqui diante da Tua presença, Pai, com o coração quebrantado, com o coração humilde,
com o coração reconhecendo que a nossa dependência vem do alto, vem de Ti, Senhor Deus. Ó Deus, Pai, no nome de Jesus, eu quero Te agradecer, Senhor Deus, pela vida dos meus irmãos e irmãs aqui presentes, Pai. Tu conhece as lutas, as dificuldades, as fraquezas, Pai, as tempestades de cada um de nós, Pai. Pai, mas eu te peço, no nome de Jesus, nos blinda, Pai, com a Tua armadura de Deus, Pai. Nos guarda, Senhor, das setas malignas, Pai, do levante do inimigo, Senhor Deus. Não permita que possamos agir na carne, mas que possamos agir com sabedoria no Espírito, Pai. Ó Deus, nos guarda, Pai, do devorador, nos guarda do homem mau, da mulher má, Pai. Nos guarda, Pai, de acidente, Pai, nos dê saúde, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, repreenda todo mal agora, no nome de Jesus, Pai. Ó Deus, nos guarda debaixo da sombra do Altíssimo, Senhor Deus. Mesmo que caia 1.000 ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos, porque o Senhor dá ordem ao nosso respeito para que nos guarde em todos os nossos caminhos, Pai. Glória a Deus, aleluia. Por isso eu te clamo nessa noite, Pai. Cobre, Pai, com a tua cobertura espiritual a vida do irmão Alexandre, da irmã Camila, da irmã Jucimara, da Suelen, do irmão Eliseu, da irmã Bruna, da irmã Ana, Pai, da irmã Érica, Pai, da irmã Neide, do irmão Carlos, da irmã Mariana, Pai, de cada um, Pai, que estão aqui neste grupo, neste momento, Pai. Guarda o coração deles do mal, Pai. Não permita, Pai, que eles venham enfraquecer, desanimar, entristecer, Pai. Mas que eles sintam o fogo do Espírito Santo no coração deles, que eles sintam o ânimo, Pai, a paz de Cristo que excede todo entendimento, Pai. Repreenda toda tristeza, todo desânimo, todo medo, todo sentimento negativo, toda perturbação mental, toda ansiedade, toda síndrome do pânico, todo pensamento negativo que seja repreendido agora em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, guarda teus filhos, guarda a tua igreja, Pai. Ó Deus, faz um milagre no meio do teu povo, Senhor Deus. Começa primeiramente na minha vida, nas nossas vidas. Nos conserta, Pai, diante da tua presença, Pai. Arranca, Pai, se tiver algum pecado que está nos impedindo de estar na tua presença, Pai. Arranca em nosso meio, Senhor Deus, para que possamos estar puros diante da tua presença. Não porque nós não somos dignos, nós não somos dignos de nada, Senhor Deus. Nós que carecemos da tua misericórdia em nossas vidas, Pai. Nós que precisamos do teu imenso amor. Por isso eu clamo e te peço, Pai. Abençoa nossas vidas, nos guarda do mal e nos dê uma ótima noite, Pai. Abençoa, Pai, cada vez mais esse culto. Receba como aroma suave os teus ouvidos, Pai. Assim eu oro pelo poder do nome e do sangue de Jesus, Pai. Amém e amém. Irmão Alexandre, está com o senhor. Amém, amém, irmão Anderson. Deus seja louvado pela sua vida, meu irmão. Deus abençoe, viu? Estava triste, quase a chorar. Veio uma pomba lá do céu me consolar. Estava triste, quase a chorar. Veio uma pomba lá do céu me consolar. Estou alegre, estou contente. Jesus Cristo me tirou da boca da serpente. Estou alegre, estou contente, Jesus Cristo me tirou da boca da serpente. Aleluia, glória a Deus. Como é bom, né? Como o irmão Anderson falou, e eu complemento, quando a gente está no deserto e a gente aprende o que realmente é o deserto e o propósito dele, assim, tudo flui mais leve, né? Nós aprendemos a descansar no Senhor quando nós decidimos e aceitamos e aprendemos que o centro de tudo tem que ser o nosso Deus. Todos possam nos deixar, mas o Senhor nunca nos deixa. Então, quando a gente prioriza o reino, prioriza Deus, as coisas acontecem no tempo certo e tudo flui conforme a presença e a vontade do Senhor para a nossa vida, né? Porque a palavra do Senhor diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, quando nós temos consciência disso, aquilo que nós almejamos e todas as promessas do Senhor são cumpridas em nossas vidas. Amém, meus irmãos? Guardem essa mini reflexão em seus corações, amém? Gostaria de dar uma oportunidade para a irmã
Neile, por gentileza, fazer aquilo que o Espírito Santo ministrar em seu coração, irmã? Amém? Amém. Boa noite a todos. A paz do Senhor seja com todos. Amém, irmãos? Que culto abençoado. Estou aqui fazendo um bolo e estou ouvindo. Glória a Deus. Eu vou louvar um hino, amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, meu Deus. Obrigada, Pai, por mais esse dia. Seja abençoado, que a nossa noite também seja abençoada na tua graça, na tua misericórdia, sempre. Amém. Vou estar louvando o hino da harpa 505, porque ele vive, ele está vivo, glória a Deus. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Aleluia, Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, oh glória, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Aleluia, Jesus. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus. Ele vive, ele reina para todos sempre. Amém. Assim eu agradeço a minha rica oportunidade no nome de Jesus. Irmão Alexandre, nós não estamos te ouvindo.
Amém, meus irmãos? Estão me ouvindo? Ah, glória a Deus. Deus abençoe, irmão, nele e a sua vida grandemente. Amém. Irmãos, eu estava falando que antes de passar para o nosso irmão que trará a ministração nesta noite, irmão Eliseu, eu gostaria de deixar um versículo para a meditação que está em Atos 16, 31, amém? Diz assim o versículo: Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Amém? Crê no Senhor e serás salvo tu e a tua casa. Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar pelo irmão que irá trazer a palavra do Senhor oficial nesta noite. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus maravilhoso, Deus amado, Deus fiel, Deus justo, santo e poderoso, Pai. Mais uma vez, Senhor, eu peço, Senhor, permissão para entrar, Senhor, diante de Ti, Senhor. Te agradeço por essa oportunidade, Pai, de poder estar cultuando com os meus irmãos e minhas irmãs. Em Teu nome, Senhor. Pai, eu apresento a vida do meu irmão Eliseu, que irá trazer a palavra nesta noite, Senhor. Usa o Teu servo, Senhor, como Tu queres. Usa, Senhor, ele em Tuas mãos, ó Pai. Fala conosco, Senhor. Que os nossos ouvidos possam estar atentos à Tua voz, Senhor. Abençoa, Senhor, cada irmãos e irmãs que irá ouvir a Tua palavra agora, Senhor. Eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmão Eliseu, a oportunidade é sua. Fica à vontade, meu irmão. Amém, varão. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Os irmãos me ouvem? Amém. Amém. Amém, é porque eu estou com fone e hoje eu estou em casa. Aí coloquei o fone para evitar captar barulhos. Confesso que até pensei em falar para o nosso irmão Alexandre se poderia deixar para na próxima sexta-feira, mas ele ia dizer: caraca, eu avisei o irmão uma semana antes e vem me falar agora. Eu falei: não vou falar não, senão vai achar que eu estou até fugindo. Misericórdia. Louvado seja Deus. Confesso para os irmãos que por incrível que pareça, estou trêmulo, misericórdia. Falei para a irmã Mila, você não quer não quer assumir, não? Santo Deus, ai, só Deus, não é fácil, porque a palavra não é minha, a palavra é do Senhor. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Desde já quero agradecer os irmãos aqui presentes, como já foi bem falado, né? O culto está sendo uma bênção, maravilhoso. Deus fala, Deus tem as formas de falar. Basta eu e você estarmos atentos, pois Deus já falou claramente aí no decorrer do culto. Louvado e engrandecido seja Deus. E essa campanha abençoada, campanha maravilhosa que Deus colocou no coração do nosso irmão Alexandre aí, varão abençoado, louvado e engrandecido seja Deus. Para não perder tempo, vamos estar abrindo as vossas Bíblias no tema da campanha, que é em João, capítulo 4, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, águas purificadoras, águas que purificam, louvado seja o nome santo do Senhor. Vou estar lendo intercalado, pois ela é uma passagem um tanto quanto extensa, louvado seja Deus. Vou estar lendo a partir do versículo 3, que nos diz: deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Já quero aqui frisar para que os irmãos venham se atentar no versículo 4. Observa: e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Outras traduções pode estar escrito: estava ali o poço de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber? Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu,
me impedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Friso aqui também uma tese aqui que eu fiquei a pensar para comigo, ou outros irmãos também possam até mesmo ter esse pensamento comigo. Tá, mas por quê? Por que eles não se comunicavam? O porquê disso? Fui pesquisar, fui ver o porquê disso, louvado seja Deus. E Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, dele e seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquela que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Louvado e engrandecido seja Deus. Vamos lá para o versículo mais adiante que vai nos dizer, versículo 21, disse-lhe Jesus, mulher, crer que em mim vem a hora, e neste momento, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adoram, o adorem em espírito e em verdade. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Versículo 26 disse-lhe, Jesus uma vez afirmando, Jesus disse-lhe, louvado seja Deus, porque a mulher samaritana continua a perguntar, e Jesus responde, eu sou, eu que falo contigo. Se atenta nesse versículo 26. Louvado seja Deus. O 28 nos diz, deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens, vinde, vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Louvado seja Deus, somente até aqui. Como eu mencionei, o versículo é um tanto quanto extenso. A passagem, louvado seja Deus. Irmão Alexandre, você como administrador aí do Meet, você não conseguiria, por gentileza, fechar o microfone da nossa irmã Nery? Louvado seja Deus. És fiel, papai. Louvado, engrandecido é o nome santo do Senhor. Essa passagem, creio eu, que é bem conhecida no nosso meio, né? Dos irmãos evangélicos, cristãos, onde retrata a passagem referente à mulher de Samaria, ou a mulher samaritana. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Eu quero frisar para os irmãos aqui presentes nesta noite, que assim como Jesus usou de estratégia, como está escrito no versículo 4 de João 4:4, que era necessário passar por Samaria. Eu já quero frisar para os irmãos que era necessário você estar neste culto nessa noite, pois Deus, Jesus, já tinha marcado um encontro comigo e com você nesta noite. Antes mesmo de vocês até mesmo entrarem, Jesus já estava aguardando. Louvado e engrandecido seja Deus. Assim como ele sabia que aquela mulher viria ali àquele poço para estar retirando a água, e Jesus já estava ali aguardando, pois Jesus queria fazer uma transformação, louvado seja Deus, na vida daquela mulher, uma transformação tremenda na vida daquela mulher. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, pois que aquele a qual chega até ao Senhor Jesus Cristo, entregando a sua vida para Ele verdadeiramente, louvado seja Deus, de maneira nenhuma fica da mesma forma quando Jesus marca um encontro contigo, meu irmão. Quando Jesus marca um encontro contigo, comigo, conosco, de forma alguma ficamos da mesma forma. E não foi diferente na vida daquela mulher samaritana. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. A Bíblia nos diz, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Louvado seja Deus, porque era necessário. Como já mencionei, Jesus tinha um propósito, tinha uma mudança fazer na vida
exclusivamente daquela mulher. E Jesus está tendo hoje a exclusividade na sua e na minha vida. Ele está disposto a mudar tudo e toda qualquer situação na sua vida, na minha vida. Louvado seja Deus. A Bíblia vai nos relatar que na época de Jesus, a relação entre judeus e samaritanos, louvado seja Deus, era marcado por desprezo mútuo. Os judeus consideravam os samaritanos um povo racial, religiosamente misturados, louvado seja Deus, e impuro, louvado seja Deus. A Bíblia vai nos dizer, segundo pesquisa, fui a pesquisar também, o porquê que os judeus não se comunicavam com os samaritanos, louvado seja Deus. E a pesquisa foi, os judeus não se comunicavam com os samaritanos devido a um ódio recíproco, histórico, religioso e racial. Os judeus consideravam o povo samaritanos impuros, idólatras, pois eles descendiam da mistura de israelitas com povos pagãos durante o exílio assírio e também adoravam no Monte Gerizim. Isso ocorreu quando? E o porquê? Isso ocorreu após a queda do reino do norte da Samaria para a Síria. Por isso, o povo judeu, mais da parte dos povos judeus, para com os samaritanos, eles tinham aquele povo samaritano, como já destaquei aqui, até mesmo idólatras, até mesmo impuros, eles não... Vamos falar o linguajar de hoje. Seria a mesma coisa a torcida do Palmeiras passar em frente à torcida do Corinthians. Não ia dar certo. Então, da mesma forma, o povo judeu não passava. Pode ver que a Bíblia vai nos dizer que o trajeto que eles poderiam fazer ali da Judéia para a Galiléia seria um percurso mais curto, uma vez que passasse por Samaria, mas eles faziam o percurso mais longo só para não poder passar em frente a Samaria, para não correr o risco de encontrar com algum samaritano. Só que Jesus quebrou esse parágrafo. Jesus fez o oposto. Jesus quis ir de encontro, mostrando para mim e para você que o nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. E assim foi na vida daquela mulher. Louvado e engrandecido é o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por essa razão, a maioria dos judeus preferia, como já mencionei, contornar Samaria, ao invés de ficar ali, para não correr o risco com o povo samaritano. Por isso que o povo judeu não se dava com os samaritanos, partindo ainda mais da parte do povo judeu. Louvado seja Deus. Culturalmente, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, não era comum. Naquela cultura não era comum um homem judeu falar em público com um estranho. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, muito menos se tratando de uma mulher. Ainda mais sendo esta mulher samaritana. É onde Jesus veio para quebrar toda esta religiosidade. Onde Jesus veio para fazer todo o oposto mediante ao povo judeu. Jesus foi ali para quebrar essa cultura religiosa referente ao povo de Samaria, a samaritana, onde Jesus fez a real transformação na vida dela. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Repara que a mulher samaritana, por sua vez, ela foi o poço. A Bíblia vai nos relatar, louvado seja Deus, no seu versículo, vejamos aqui, versículo 6. Repara que ela foi buscar água no poço, e isto era quase a hora sexta. O que quer dizer a hora sexta? A Bíblia vai nos dizer que era meio-dia, por volta de meio-dia, o horário onde o sol estava extremamente forte. Mas por quê? Por que ela foi buscar justamente ao meio-dia, sendo que não era um horário cabível para estar buscando água naquele momento devido à temperatura? Mas repara que, segundo a palavra vai nos dizer, e estudo, as demais mulheres buscavam a água justamente na parte da manhã, por estar mais fresco, ou à tardezinha. Porém, esta mulher samaritana, ela fazia o contrário. Louvado seja Deus. Por que ela fazia o contrário? Pelo ciclo de vida que ela vinha vivenciando. Louvado seja Deus. A história nos lembra que Jesus continua a nos encontrar, irmãos.
Jesus, assim como Jesus foi encontrar aquela mulher, louvado seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, da mesma forma, Jesus Cristo está nos procurando, a nos encontrar, e por isso que eu disse no início, que hoje foi o dia e horário marcado para Jesus falar contigo nesta noite, para Jesus transformar, tirar todo o receio, tirar todo o impedimento, tirar tudo aquilo que tem atrapalhado e colocar uma água viva, uma água que transborda. Louvado e engrandecido seja Deus, louvado seja Deus. A mulher samaritana, irmãos, nós podemos aqui classificar várias características desta mulher, tanto é que quando eu comecei no decorrer da semana ver a passagem em si, eu falei, essa passagem aqui serviria até mesmo para fazer um grande estudo, pois é muitas características que nós podemos pegar desta mulher, o antes e o depois. O antes de Jesus, o antes de ter um encontro com Jesus e depois do encontro com Jesus. Louvado seja Deus, louvado, engrandecido seja Deus. Repara que essa mulher, ela se sentia até mesmo escravizada pelas suas circunstâncias, pois a Bíblia vai nos relatar que ela teve 5 maridos e vivia com um homem a qual não era o seu marido. Isso revela o quê? Revela que ela tinha uma vida marcada por rompimentos, decepções, instabilidades e buscava constantemente por afeto. Louvado seja Deus, sem falar no seu status emocional, espiritual, refletia tudo no seu fardo que ela carregava. Por isso, ela ia sozinha ao meio-dia para que não vier a se encontrar com as demais mulheres, para que aquelas mulheres não viessem até mesmo escarnecer ainda mais dela, pois o próprio povo de Samaria a tinha ela como até mesmo como uma imunda, uma perdida, devido à circunstância da vida dela. Louvado e engrandecido seja Deus. Não é à toa que ela era desprezada por causa da sua reputação. Louvado seja Deus. E por isso essa é a decisão de ir ao poço. Louvado seja Deus. Mais tarde, justamente, para que ela não viesse encontrar com as demais mulheres que zombavam dela, maltratavam ela e humilhavam ela pelo circo de vida que ela vinha vivenciando. Então, a palavra de Deus é muito categórica. Louvado e engrandecido seja Deus. Só que ela tinha uma sede espiritual. Ela tinha uma sede espiritual. Embora tivesse acesso àquela água do poço, não só ela, como as demais mulheres também, porém, a alma dessa mulher, louvado e engrandecido seja Deus, continuava sedento. E Jesus Cristo vai nos dizer o quê? Jesus revela que essa realidade, enquanto ele diz que quem bebe, na Bíblia Sagrada, enquanto Jesus fala, quem bebe dessa água natural, vai tornar a ter sede, mas quem bebe da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Jesus falando, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. E é dessa água que eu e você precisamos estar bebendo todos os dias. Senhor, coloque em mim, Senhor, essa água que jorra, essa água, meu Deus, que venha, meu Deus, de dentro para fora, essa água que nos dá a certeza, a esperança, a fé em Cristo, essa água que venha nos aumentar nossa fé a cada dia, a fé em Cristo. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. E não foi diferente na vida dessa mulher, pois a transformação dela começa quando ela começa a dar ouvido à conversação para com Jesus. Repara que primeiro ela já diz, como podes tu, sendo judeus, conversando, pedindo até mesmo água para mim, sendo eu uma samaritana? Porque, como já foi mencionado, eles não se davam. Porém, Jesus estava ali para fazer a real transformação. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. E no decorrer da conversa, a Bíblia vai nos relatar que a mulher começa a perceber, repara, que primeiro ela chamou Jesus de quê? Judeu. Mas no decorrer da conversa, ela vendo que Jesus começou a falar ali, até mesmo da vida oculta, que só ela saberia, situações que somente, nem muitas das vezes, aquelas pessoas ali de Samaria, que já conhecia ela, sabia da situação dela, mas não sabia de tudo, Jesus falou sobre tudo para com ela, mostrando a sua onisciência, o seu real poder na vida de todos aqueles a qual Jesus tem um encontro. E ela, percebendo que Jesus não era uma pessoa comum, louvado seja Deus, já muda de judeu, já passa a vez que és profeta. Por quê? Porque Jesus estava falando a real vida daquela mulher. Por isso que Jesus pede para que ela vá e busca o seu marido, aonde ela vem a dizer que não tem marido, onde Jesus fala o quê? Disseste bem, tivesse 5, porém o que agora tens não é seu. Aí muitos podem até perguntar, tá, mas como assim teve 5 maridos? Aí seria assunto para estudar, falar em um outro momento, que não é a oportunidade aqui. Louvado seja Deus.
Repara que a mulher, Jesus já falou aquilo para que ela viesse se tocar, tivesse consciência que Jesus estava ali tocando sem ofendê-la. Jesus estava tocando ali para que ela viesse se conscientizar da vida pecaminosa que ela estava vivenciando. Só que Jesus estava ali, ó, eu estou aqui. E se você aceitar esta água que eu estou te oferecendo, sairá daqui transformada. E não foi diferente na vida daquela mulher samaritana. Ela começou a entender que Jesus realmente era diferente. Ela começou a entender que realmente Jesus Cristo poderia vir ser o Cristo que tantos eles escutavam falar. Repara que na passagem aqui de João 4, versículo 26, aqui Jesus vai estar revelando. Em segundo, eu fui pesquisar, eu falei, Jesus aqui, eu já tinha escutado que realmente tinha sido aqui, mas para ter certeza, eu fui procurar saber ainda mais. Que, repare, irmãos, no versículo 26 de João 4, Jesus disse, eu sou, e eu que falo contigo. Foi a primeira vez que Jesus falou verbalmente, vamos falar no nosso linguajar aqui, foi a primeira vez que Jesus declarou o português declarado, sou eu, e que sou eu que falo contigo. Foi a primeira vez a Bíblia vai nos dizer que Jesus afirma que ele é o Messias, ou Jesus Cristo esperado para aquele povo, para aquela nação. Louvado e engrandecido seja Deus. E aquela mulher vendo ali que estava ali de frente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvado seja Deus, ela teve, me dá desta água, eu quero beber desta água. E ela repara que ela já começou a aceitar. Ela começou a aceitar, a transformação já foi acontecendo. Aonde que ela não ficou ali, muitas das vezes não querendo, não aceitando, mas quando ela viu, percebeu que realmente ele conhecia a vida dela, situações que até mesmo ninguém mais sabia. E como não é assim para comigo, para com você. Você muitas das vezes pode contar sua situação para A, para B, para C, mas muitas das vezes você sempre esconde algo. Você não conta tudo, não revela tudo, só que Jesus, ele sabe da sua dor. Jesus, ele conhece o que você tem passado, lá no oculto, aquilo que você ainda não contou para ninguém, aquilo que você conta muitas das vezes só para A ou B, mas não conta o real, a situação por completo, esconde algo que Jesus conhece, Jesus sabe. Então Jesus está nesta noite para dizer, eu estou aqui, filho, eu estou aqui, filha, para te curar, para te lapidar, tirar toda a sua angústia, tirar toda a sua dor. Então o Senhor Jesus é o mesmo, a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, assim como ele estava ali, junto àquele poço ali, de encontro com aquela samaritana, aquela mulher samaritana, ele é o mesmo que está aqui hoje, para mim e para você nesta noite. Basta tão somente você e eu continuar crendo, pois o Senhor é o Deus que faz a obra, ele faz a obra por completo. Louvado e engrandecido seja Deus. Repara que a transformação na vida daquela mulher samaritana foi tremenda, quando ela aceitou verdadeiramente o que Jesus estava a falar com ela, quando ela entendeu que era realmente que ela estava falando com Jesus Cristo, o Messias, que conhecia a situação dela de ponta a ponta. Ela esqueceu até mesmo do que ela tinha ido fazer naquele poço ali. Louvado seja Deus. É essa a transformação. Aí a pergunta que eu faço é, louvado seja Deus, o que é que tem impedido eu e você de conhecer esse Jesus que a Bíblia nos relata, esse Jesus que tem falado, esse Jesus que tem nos orientado? O que está impedindo a mim e a você de ter essa fonte jorrando de uma forma transbordante de dentro para fora, uma forma de uma total confiança, como o nosso irmão Anderson já até mesmo mencionou, muitas das vezes aí ele já se sente tão tranquilo. É essa fonte de confiança, essa fonte que transborda, sabendo que se Jesus falou, está falado, a transformação realmente vai acontecer. Então, meus irmãos, entrega a sua vida ao Senhor, assim como aquela mulher, a vida dela foi transformada naquele momento, quando ela teve um encontro com Jesus. Por que a minha vida e a sua também não pode ser mudada? O que está impedindo? O que está atrapalhando eu e você de ser realmente um servo do Senhor fielmente ali? Repara que aquela mulher, ela não precisou de estudo, ela não precisou de fazer uma teologia, ela teve o melhor professor dos professores, e a Bíblia vai nos dizer que ela saiu para ir chamar até mesmo aquelas pessoas para escutar o que ela tinha escutado. Aí, onde entra a passagem, louvado seja Deus, lá em Tiago, no seu capítulo 1, versículo 22, que nos diz: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes,
Louvado seja Deus. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Essa mulher, ela foi cumpridora da palavra, ela ouvindo aquilo, ela escutando aquilo que Jesus estava falando para ela. A transformação, repara que ela tinha ido com seu cântaro para buscar a água lá no poço. Uma vez depois que ela teve a vida dela transformada, ela esqueceu até do cântaro. Já deixou de lado e foi correndo passar o que ela tinha ouvido, o que ela tinha aprendido com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela se tornou foi tão transformada que ela se tornou uma evangelista para aquele povo lá de Samaria. Ela foi até o encontro daquele povo, foi falar para eles lá o que tinha acontecido na vida dela, o que ela tinha encontrado, e que aquele homem verdadeiramente era o Messias. E a palavra de Deus só daquela mulher contar. A palavra de Deus vai nos dizer que só dela contar para aquelas pessoas daquela cidade, muitos já creram nela. Só dela de ver, repara que antes ela ia até mesmo sozinha, escondida, para que ninguém a visse, para que ninguém a apedrejava com palavras, depois que ela teve um encontro com Jesus, repara que ela já foi sem se importar. Ela já foi de peito aberto, ela já foi chegando lá falando o que Jesus fez na vida dela. E esse mesmo Jesus que transformou a vida dessa mulher é a que pode transformar a sua e a minha nesta noite, pois ele se faz presente. Louvado e engrandecido seja Deus. A palavra de Deus nos afirma em Mateus 18:20 que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou eu no meio de vós. Então o Senhor está aqui presente e ele quer colocar esta água viva dentro de você, esta água de fé, para que você venha ter a fé em qualquer situação que seja, porque se a palavra de Deus diz, vai se cumprir. Louvado seja Deus. E a palavra de Deus é o mesmo Jesus que estava com aquela mulher lá naquele posto ali, é o mesmo que fala contigo nesta noite. Repara que Jesus revelou para aquela mulher, e nós já sabemos, aquela mulher ela não sabia, pois estavam ainda a esperar, e Jesus se revelou, e ela acreditou, e devido ao testemunho dela, por isso, meus irmãos, que a minha vida e a sua vida tem que ser testemunho, nós temos que continuar firme, pois muitas das vezes, através do seu e do meu testemunho, vidas serão alcançadas, assim como aquela mulher teve a vida transformada, e através dela falar para aquelas pessoas, onde ela não ficou consigo, ela não pegou só para você. Então, meus irmãos, o que você até hoje tem aprendido da Bíblia, de Jesus, não fica só para você, passa para a frente. Tem pessoas precisando ouvir uma palavra, assim como aquela mulher samaritana estava ali, toda para baixo, precisando, sedento por uma palavra. Jesus, Deus, muitas das vezes coloca pessoas em nossos caminhos, para que nós possamos passar aquilo que nós já sabemos para aquela pessoa. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Deixa eu colocar, para que nós venhamos passar essa água viva para aquela pessoa. Louvado seja Deus. E não foi diferente através daquela transformação na vida daquela mulher samaritana. Muitas vidas foram salvas naquela cidade de Samaria. Repara que as pessoas vieram até Jesus e pediu para que Jesus ficasse ainda mais 2 dias. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Se, com o testemunho daquela mulher samaritana, falando para aquelas pessoas o que tinha acontecido com ela, vidas já foram salvas, muitos creram nela. Os demais, até quando vieram e chamaram Jesus para que viesse a ficar até mesmo mais 2 dias, muito mais vidas foram salvas. Por quê? Porque deram crédito ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E porque eu e você, muitas das vezes, nos colocamos a pensar que o que você tem procurado, o que você tem buscado, tem amedrontado, tem colocado para baixo, sendo que a palavra do Senhor é a mesma, ela é viva e eficaz. O mesmo Jesus que transformou a vida daquela mulher é o mesmo que pode transformar, e ele quer transformar, ele quer colocar essa água viva dentro de você que vai jorrar. Não importa a circunstância, não importa o problema, não importa qualquer que seja a situação, a área, se você estiver com essa água dentro de você, a água que é Jesus Cristo, a água que é o Espírito Santo, vivificando dentro de você, essa fé inabalável, meus irmãos, nada irá abater. Louvado seja o nome santo do Senhor. A palavra de Deus nos diz, Salmo 37, e eu tenho essa passagem particular com o meu eu, particular para comigo, chegar ao ponto, muitas das vezes, de eu até pensar, peraí, eu não estou mais me importando com mais nada? Não é que eu não estou me importando com mais nada, é porque a palavra do Senhor, Salmo 37, versículo 4, 5 e 6 nos diz, 4, deleita-te
Não sou eu que estou dizendo. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele o fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como ao meio-dia. Irmãos, se a palavra de Deus está dizendo, nós que dizemos servir ao Senhor, temos que colocar nossa fé em ação. Se Deus falou, está falado. A palavra de Deus diz que Ele não é homem para que minta, nem filho homem para que se arrependa. Então, se Deus está falando, meu irmão, vamos continuar firme, crendo, assim como aquela mulher que Repara que Jesus chegou ali para encontrar com aquela mulher. Jesus já tinha um momento certo marcado com ela. E a vida dela foi transformada. Então, assim como a vida daquela mulher foi transformada, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, a nossa também. Então, que nós venhamos, meus irmãos, colocar a nossa fé em ação. É verdade, a palavra de Deus não mente. É isso que nós temos falar para a nossa circunstância. É isso que nós devemos falar para o nosso adversário. É isso que nós temos que falar para aquilo que está nos amedrontando. Ei, eu sirvo a um Deus que tudo pode. Eu sirvo a um Deus que pode todas as coisas. Aí a pergunta é, vai deixar mesmo este gigante que tem se levantado perante a você, te vencer, te amedrontar com as situações, com as circunstâncias, sendo que você tem um Deus que está aí oferecendo essa água viva e eficaz, uma fé inabalável. Vai crer em quem? No que diz a palavra do Senhor? Ou no que o gigante está amedrontando? A palavra de Deus me faz lembrar quando, louvado e engrandecido seja Deus, os soldados israelitas, o exército israelita ali, juntamente ali com Saul, estava terrivelmente amedrontado frente a Golias. E Golias ali o menosprezavam, os desprezavam, humilhavam, e não tinha um que podia ali querer enfrentar aquele gigante. Por quê? Porque o gigante era grande, era enorme, amedrontava. Só que aí a pergunta é, por quê? Porque eles não estavam com a confiança no Deus de Israel. O que eu quero dizer, não importa o tamanho do gigante que hoje está na sua frente, se você serve a um Deus que tudo pode, nenhum gigante ficará de pé, meus irmãos, porque a Bíblia não mente, nem a Bíblia do Senhor, ela é categórica, ela nos afirma, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Louvado seja Deus. Jesus Cristo, Ele não quer saber o que aconteceu contigo, o motivo, o porquê que te deixou abatido, o porquê que aconteceu. Não, Jesus quer te oferecer vida, e vida com abundância. Ele quer que essa água venha jorrar dentro de você, que eu e você, nesta noite, venha estar nos conscientizando. É verdade, eu estou dizendo que eu sirvo a Jesus, mas qualquer situaçãozinha que piora no seu olhar, na sua visão, você já acha que já é motivo até mesmo de largar, de servir a Deus, colocando Deus em qual situação? Um Deus ilimitado. Meus irmãos, coloca a fé nesse Jesus que transforma a vida, esse Jesus que está aí, presente. Filho, eu quero colocar essa água dentro de você, que quando essa água estiver jorrando realmente dentro de você, nada, irmãos, nada irá te abalar, nada irá te deter, porque você, eu sirvo a um Deus que a palavra dele está dizendo que ele me contempla, a palavra dele me diz que ele está comigo em todos os momentos, a palavra dele me afirma que não importa a situação, que para ele nada é impossível. Então, por que muitas das vezes, na maioria das vezes, nós damos mais ouvido à voz contrária do que à própria palavra de Deus? Aonde está essa fonte que está jorrando dentro de nós? Por isso nós temos que nos examinar. Eu preciso, Senhor, meu Senhor, essa fonte, Senhor, eu sinto que não está dentro de mim. Coloque em mim essa fonte, Pai, me transforma, assim como o Senhor transformou a vida daquela mulher samaritana, transforma em mim, coloca essa fonte dentro de mim, para que eu venha ter anseio pela tua palavra, para que eu venha ter sede cada dia mais de ti. E você, meus irmãos, e assim quando eu falo, não só com vocês, comigo incluindo, nós vamos estar sempre fazendo o quê? O ide do Senhor. Não vai ficar só para nós. Assim como aquela mulher, uma vez que ela recebeu de Jesus, do próprio Jesus, e nós também estamos recebendo, porque nós temos aqui a palavra do Senhor. Louvado e engrandecido seja Deus. Então, meus irmãos, venhamos ficar com essa palavra de Deus, venhamos ficar com essa fé inabalável. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Como os irmãos, a maioria bem sabe, eu tenho conversado com vários irmãos, várias irmãs, louvado seja Deus, e eu escuto cada situação, onde muitos até mesmo dizem, eu queria ter essa fé que você tem, irmão. Eu queria ter essa fé que você demonstra ter você, meu irmão.
A minha fé está firmada no que diz a palavra de Deus. A minha fé está firmada no que diz a Bíblia. Se tem algo que eu tenho certeza que não mente, é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não pode ir contra ela mesma. Pois Jesus Cristo nos afirma que Deus vela pela sua palavra para que se cumpra. Como que na Bíblia está dizendo para fazer algo e eu prefiro dar ouvido a vozes contrárias? Qual é a água que está jorrando dentro de você? A água da dúvida? A água do medo? A água da desistência? Hey, repara que aquela mulher samaritana, que ela tinha ido lá buscar a água, ela até mesmo depois que ela foi transformada, ela esqueceu até o cântaro dela. Ela não quis mais nem saber, esqueceu, ela já estava tão transbordante dentro dela, a água viva, a sede que ela estava de passar para os demais, o que ela tinha aprendido, ela nem mais lembrava do cântaro dela, que ela tinha ido lá buscar água natural, água comum. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, que essa água, meus irmãos, venha jorrar dentro de você, dentro de mim, dentro de todos nós, que nós venhamos nos alimentar, não importa vir a circunstância que venha. Cremos, continuamos crendo, Senhor, não está fácil, porque eu bem sei que realmente não é fácil por nós sermos meros mortais, mas nós temos que continuar crendo, que temos que continuar firme. Aonde me perguntaram, mas como que você está nessa situação, e essa fé toda? Eu falei, meu irmão, minha irmã, primeiramente, se você diz servir a um Deus que tudo pode, e você vem me dizer que a sua fé está nesse formato aí, primeiramente, você está dizendo que você não crê no Deus da Bíblia, porque a palavra de Deus, ela é categórica. Eu falo, o que primeiramente você tem que ter, Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aí eu te pergunto, como que você quer que Deus faça algo por você, por mim, uma vez que eu já não consigo mais nem agradar a Deus? Como que Deus vai fazer algo por mim e por você, se nós estamos demonstrando para Ele que Ele não pode resolver a minha e a sua situação, seja ela qual for? Então, meus irmãos, primeiramente nós temos que ter fé em Deus. Uma vez que nós tivermos fé, colocar nossa fé em ação. Isso me fala dizer, Senhor, não importa o que eu estou vivendo, o Senhor me contempla, o Senhor sabe que está lá no leito de um hospital, o Senhor sabe que está lá na cadeia, o Senhor sabe que está lá no mundo das drogas, o Senhor sabe... Ei, entrega os teus caminhos para o Senhor. O que está te impedindo de entregar? O que está te impedindo de entregar a sua situação? Esse gigante que está te amedrontando. Faça que nem Davi falou. Você vem a mim com lança, pau e escudo. E eu vou com lança, espada e escudo. Eu vou a ti em nome do Deus de Israel. Meus irmãos, é vitória garantida, mas nós precisamos aprender a colocar nossa fé em ação. Primeiramente, agradar a Deus. De que forma, Eliseu? De que forma eu vou ter que agradar a Deus? A palavra de Deus já nos ensina. Louvado e engrandecido ao nome santo do Senhor. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aí é onde eu já falei para a pessoa, irmãos, primeiro, você precisa agradar a Deus. Coloca sua fé em ação, demonstra para Deus que você crê. Leia também Hebreus capítulo 11, no seu versículo 1. O que vai nos dizer? Que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Ou seja, meu irmão, você não precisa ver. Você não precisa estar vendo nada. Mas se você começa a olhar com um olhar natural, se você começa a olhar com seus olhos humanos, é isso exatamente que o meu e o seu adversário ele quer, que você venha estar olhando com os olhos naturais, com os olhos carnais, e não com os olhos, louvado e seja Deus, com os olhos espirituais, porque a palavra de Deus nos diz o quê? Por isso, meus irmãos, que eu digo, examine as escrituras, fique com a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz o quê? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, porque vivemos por fé e não por vista. Então, meus irmãos, peça para Jesus colocar esta água. Se não está essa água dentro de você, Senhor, eu não estou sentindo essa água. Eu não estou sentindo essa água transbordante dentro de mim. Coloca essa água, coloca essa fé, coloca, Senhor, me ajuda. Porém, meus irmãos, a palavra de Deus também vai nos afirmar que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Como que minha fé pode ser aumentada? Eu estou sem fé, eu estou fraco. E fé você tem. Você só não está exercendo ela. Você só não está usando ela. Primeiro, comece a agradar a Deus usando a sua fé. Como eu posso aumentar a minha fé? Ouvindo a palavra do Senhor. E a sua vida será transformada. Vai jorrar água viva de dentro de você. Você vai estar convicto. O inimigo pode vir com as suas artimanhas. Você fala assim, ei, eu sirvo a um Deus que tudo pode. Você pode vir contra mim, assim como está
Jota falou, Davi, você pode vir do jeito que você quiser. Eu vou a ti em nome do Deus de Israel. E assim, meus irmãos, assim como Jesus precisou passar ali, repara que através da passagem de Jesus ali, Jesus não foi ali aleatório, meus irmãos. Ele já tinha um encontro marcado com aquela mulher, naquele dia, naquele horário, e não é diferente hoje. Nós estamos vivos hoje, e o encontro comigo e contigo, Jesus Cristo está tendo agora. Então coloca a sua vida no altar do Senhor, conta para Jesus, coloca os seus medos, os seus anseios. Senhor, é isso, é aquilo, mas eu quero sentir, Pai, assim como o Senhor transformou aquela vida daquela mulher samaritana, eu também quero ter essa transformação. Se você ainda não teve, meu irmão, peça para Jesus, conta para Jesus, como diz o corinho, conta para Jesus aonde é a tua dor, ele é o remédio, confia no Senhor, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, meus irmãos, continue crendo, o mesmo Jesus que colocou aquela água transformadora, aquela água purificadora, que purificou, que transformou a situação, o estado daquela mulher, ela não estava mais para baixo, ela não estava mais deprimida, ela estava, pelo contrário, semblante alegre, o semblante transbordando alegria. Por quê? Porque ela encontrou a verdade. E a palavra de Deus nos diz o quê? Em João 8,32, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então você hoje conhece a verdade, eu conheço a verdade. Então por que ainda ficarmos nos amedrontando com circunstância que esteja à nossa frente? Significa o quê? Mas está passando os anos. Mas tem passado tanto tempo. Ei, a palavra de Deus vai nos dizer que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O tempo é de Deus, já foi falado aqui hoje pela nossa irmã Mila, referente ao tempo. O tempo é de Deus, e no tempo certo, meu irmão, o teu milagre vai chegar. Louvado, engrandecido é o nome santo do Senhor. A passagem de Deus, a Bíblia vai me lembrar aqui agora, referente à situação de Lázaro, referente a Marta e Maria. Vocês bem sabem, quando Lázaro estava ali prestes até mesmo a morrer, onde Marta e Maria mandam avisar a Jesus, pois Jesus era amigo daquela família, era amigo deles, de Lázaro, Marta e Maria, e foi enviado, foi feito o socorro, o clamor, o pedido, enviado através daquele homem. Chegou ali, o mensageiro chegou até Jesus, contou a situação. Vocês bem sabem, Jesus falou o quê? Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. E nós bem sabemos o que aconteceu. Nós bem sabemos o que aconteceu. Aí a pergunta fica, mas como assim? Jesus falou que aquela doença não era para a morte. O que eu estou querendo dizer com isso é, quantas vezes nós temos orado, pedindo ao Senhor, Senhor, entra com providência em X coisa, em Y coisa. E aquela oração que nós fizemos, aconteceu tudo o oposto. Não foi diferente da vida de Marta e Maria. Elas pediram socorro para Jesus. Eu pedi, você pediu, nós pedimos. E muitas das vezes, meu irmão, falando por mim, aconteceu totalmente o contrário, aconteceu totalmente o oposto. Mas Jesus Cristo, uma vez que ele deu a sua palavra, meu irmão, ele vai cumprir. Ele falou que aquela morte, aquela doença não era para a morte, mas para a glória de Deus. Por quê, meus irmãos? O que está aos nossos olhos, que nós estamos contemplando, o desespero devido a uma situação que aconteceu. Mas eu orei por tal situação e Deus permitiu que aconteceu. Eu orei por X coisa e Deus permitiu que acontecesse. Então minhas orações não estão servindo, de nada está adiantando. É isso que o diabo quer. É isso que ele quer, que você fique nessa mentalidade, neste pensamento. Só que se Deus deixou uma palavra, pois para Deus nada é impossível. Eu creio que o meu Redentor vive e fará justiça. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Então, meus irmãos, fiquem com a palavra de Deus. Jesus Cristo, ele quer fazer o sobrenatural na sua vida. O que para você não tem mais jeito. Não importa o cenário, não importa seja qual for a situação. Não estou aqui detalhando uma área específica, porque, pois, Jesus, o poder dele é limitado, ele não opera só em uma área, só em todas. Ele é o médico dos médicos, rei dos reis, Senhor dos senhores, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Então, meu irmão, coloca o que te preocupa. Peça para o Senhor essa água viva dentro de você jorrando. Eu te garanto que você não vai ter mais essa preocupação. Eu não, a Bíblia. Eu não, a Bíblia, pois Jesus não falha. Essa água que vai estar transbordando quando você tiver essa transformação, essa água vivífica dentro de você, ali todo santo dia você acorda assim, eu creio que o meu Redentor vive e fará justiça. E não importa o cenário, continua crendo. O Deus que transformou a vida daquela mulher samaritana e daquela cidade, louvado seja Deus, onde vidas foram salvas ali, é o mesmo que vai fazer através da sua vida, através do seu testemunho, através do seu conto de testemunho, através da sua persistência na sua busca, na sua causa e na sua fé no nosso Deus. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Vou estar parando por aqui, que senão, misericórdia, vou ficar amanhã já para a vigília. Eita glória! Como o nosso irmão Alexandre bem disse aí, Atos 16:31.
crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Águas vivas fluirão de dentro de você para a vida eterna. Então, louvado seja Deus, não só aqui nessa terra, mas para a vida eterna. É essa água que nós almejamos, essa água que está dentro de nós, aquela fé inabalável. Tudo acontecendo do contrário. Nós passando pela prova e dando glória a Deus. Aí o diabo não entende, o diabo fala, mas o que está acontecendo? O que eu preciso fazer mais para perturbar ele, para derrubar ele? Eu já fiz isso, já fiz aquilo, já entrou com o processo dali, já entrou com tudo aqui, já está... Ei, eu creio que o meu Redentor vive e fará justiça, louvado seja Deus. A palavra de Deus é categórica, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Desde já, eu quero agradecer a oportunidade ao nosso irmão Alexandre, que os irmãos venham ficar com essa fé inabalável, ecoando dentro do seu ser, essa água viva, que vai te fazer, ao amanhecer, cada dia, vivificar ainda mais. Eu creio, a palavra de Deus não mente. Se Deus fez, se Jesus fez a transformação na vida daquela mulher, Ele pode fazer na minha vida, Ele pode fazer na minha família, Ele pode fazer em qualquer situação. Basta eu e você crer. E não é crer e cruzar os braços, pois a fé sem obra, ela é morta. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Como? Isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos fazendo a obra do Senhor, quer queira, quer não, estamos fazendo. Por isso que eu falo, aqui não é para o irmão Alexandre, aqui não é para a irmã Sueli, aqui não é para a irmã Neile, é para Deus. Então venhamos colocar nossa fé em ação e de uma vez por todas, meus irmãos, querem alcançar, louvado seja Deus, de Deus a resposta? Peça para Deus, Senhor, coloque em mim essa água transbordante, essa água viva, me purifica. Se até agora, Senhor, eu não estava, então eu quero, Pai. Eu quero desta mesma água que o Senhor colocou naquela mulher, a samaritana, Senhor, a transformação que ela teve de vida. Lembra, irmãos? A vida dela era completamente, por isso que nós podemos colocar... AC e DC. Essa mulher samaritana, ela teve o AC e o DC. Nós bem sabemos o que significa antes de Cristo e depois de Cristo. Ela teve a sua história antes de Cristo e teve também a sua narrativa que a Bíblia menciona depois de Cristo. Da mesma forma, na minha vida e na sua vida. O que hoje você esteja passando ou a passar, ei, não é nada comparado ao que Deus pode fazer na minha e na sua vida. Águas vivas transbordarão de dentro do teu ser. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu agradeço a minha oportunidade. Deus abençoe. Eita glória, hein? Eita. E o homem queria fugir, hein? Eita Deus. Olha aí uma joia sendo lapidada pelo Senhor. Um grande pregador, irmão Eliseu. Deus abençoe grandemente a sua vida. Que palavra maravilhosa, hein? Eu creio que Deus falou profundamente em nossos corações. Trouxe aquilo que nós precisávamos nessa noite, né? Meus irmãos, noite abençoada, que culto maravilhoso, né? O Espírito Santo se fez presente do começo ao fim. Amém? Se você esteve atento, você sairá nesta noite com a sua vitória. Em nome de Jesus, amém? Meus irmãos, antes de encerrar, gostaria de falar algumas cositas rápidas. Lembrando que, como cada dia é uma quantidade de irmãos que tem entrado, nem todos os que estão aqui participam de todos os dias da campanha, até reforço o convite para que você continue, não desista até o final dessa campanha, porque eu creio que o Senhor fará grandes coisas e grandes testemunhos ainda sairão dessa campanha, meus irmãos. Cada semana que passa eu tenho mais certeza, porque quando você coloca algo em prática que foi ministrado por Deus e o Espírito Santo em seu coração, o inimigo, ele não fica feliz, ele se levanta, né? E nós temos visto muito, assim, o levante do inimigo, mas ele se levanta para cair, né? Porque nós servimos um Deus forte e poderoso, o leão da tribo de Judá. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la, né? E se o inimigo está nervoso, revoltado e tentando vir contra nossas vidas, é porque algo grandioso Deus já está fazendo.
Amém? Então não desista, não deixe de ir até o fim, né? Porque aquele que permanecer até o fim, fiel até o fim, herdará a coroa da vida eterna. Amém? Lembrando que, igual eu estava falando, né? Perdão, como não tem o mesmo pessoal não tem entrado todos os dias, então eu dou as oportunidades, não tem um cronograma, não sei quem vai ministrar a palavra, né? Eu oro a Deus e peço para que Deus me direcione a pessoa que Ele quer que ministre, né, nessa semana, e eu falo com a pessoa já no começo da semana, se a pessoa pode ou não, mas as oportunidades eu vou conforme eu vou sentindo no meu coração, amém, meus irmãos? Então, eu peço que vocês estejam atentos, vigilantes, né? E se prepare, porque conforme o Espírito Santo vai ministrando, eu vou dando as oportunidades no culto, amém? Não tenho uma programação nesse sentido, a não ser a ministração em si, amém? Lembrando que essa campanha é realizada através do grupo de varões restaurados que nós temos. As irmãs podem perguntar, mas cadê os varões, né? Eu me pergunto isso todos os dias, né? Até chamei a atenção deles, porque, meus irmãos, não é fácil estar à frente de uma obra. Quando Deus chama a gente, levanta a gente para estar à frente de alguma coisa não é fácil, principalmente quando você lida com pessoas, né? Então eu tenho percebido há algum tempo que os irmãos têm estado distante, têm enfraquecido, muitos já se perderam pelo caminho, fiquei muito triste, tentei, né, ir atrás, conversar, porém não aguentaram a batalha, não aguentaram a luta, o deserto e retrocederam, né? Mas ainda estão em minhas orações, eu creio que Deus fará grandes obras, né? Mas os varões estão muitos frios, né? Então eu tenho orado muito pelo nosso grupo, né? Peço que convide mais varões que vocês conhecerem para participar dos nossos encontros e E nós estamos, né, em parceria com o grupo Fiel é Quem Prometeu, esse grupo abençoado, onde eu conheci através do irmão Eliseu, né, e, e, consequentemente a irmã Mila, né, que tem sempre me convidado a participar e muitas das vezes até trazer a palavra através dos cultos do Fiel é Quem Prometeu. Então, Deus não faz nada em vão, Deus não une vidas e sim propósitos. E isso eu aprendi no meu deserto. Então, Deus tem um propósito muito grande, Deus tem uma obra muito grande para fazer através das nossas vidas. Se Deus tem unido, né, todos nós, é porque Ele tem algo grandioso para fazer. Amém? Então, não desistam, né? Vou até dar oportunidade para a irmã Mila reforçar os recados do grupo Fiel Quem Prometeu. E a programação dos Varões Restaurados é toda sexta-feira os nossos cultos, também. Não faltem, não desistam e Deus abençoe a todos. Irmã Mila, você está com a palavra. Amém, amém. Reforçando que no grupo Fiel Quem Prometeu, nossos cultos acontecem nas quartas e aos sábados, às 22 horas e aos domingos a partir das 14h30. Neste sábado, no caso amanhã, 4/4, teremos o testemunho da irmã Fabiana Lessa. Eu tive a oportunidade de conhecer o testemunho dela no YouTube, né? E vai ser muito edificante, né? É um testemunho primeiro de transformação de vida. Deus transformou a vida dela e transformou, né? Restaurou, no caso, o casamento dela. Então, é uma bênção. Quem tiver oportunidade, não falte, convide outros irmãos para assistir. É como eu costumo dizer, todo testemunho ele é edificante e reforça, né, o que Deus tem preparado para nossas vidas. E também não esqueçam que amanhã, no caso, na madrugada, do sábado para o domingo, né, às 3 horas, estaremos levantando o clamor, né,
Tem sido bênção. Graças a Deus eu tenho participado de todos e tem sido realmente muito edificante também. Não percam, irmãs. Acorde, coloque o despertador. Não percam. Agradeço a oportunidade. Amém, amém, irmã Mila. Bênção, viu? Bênção do Senhor, né? Como diz o irmão Eliseu, né? Conta para Jesus aonde está a sua dor. Eu amo esse corinho, viu, irmão Eliseu? Vou até cantar ele aqui em nome de Jesus, rapidinho. Conta para Jesus aonde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não te desanimes com a sua cruz. O que tu precisas, conta para Jesus. Deus é tremendo e maravilhoso, né? Quando nós focamos em Cristo e no que a cruz nos traz, né? Que acima de tudo é a remissão dos pecados, a salvação e a comunhão com o nosso Senhor, tudo fica melhor, né? Não há problema que nos desanime, não há dificuldade, não há levantes, né? Porque problemas sempre passaremos até o Senhor Jesus voltar, né? Ou até ele nos recolher antes dele voltar. Mas no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Assim diz o Senhor. E nós venceremos também. Amém? Vamos fazer a oração final, falar com o nosso Deus, agradecer por esse culto maravilhoso, né? Feche os seus olhos, converse com o Senhor e diga para Ele aonde é a sua dor. Diga para Ele que Ele é o remédio e que você confia nele, assim como diz o corinho. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus maravilhoso, Deus amado, Deus fiel, justo, santo e poderoso, Pai. Pai, entramos em Tua presença mais uma vez para Te glorificar, para Te exaltar, Senhor, e Te agradecer, Pai. Te agradecer por esse culto que foi maravilhoso, que foi uma bênção, Pai. O Senhor esteve presente, Senhor, desde o primeiro louvor, Senhor, até a ministração do nosso irmão Eliseu, Pai. Eu senti a Tua presença, o Teu Espírito Santo aqui, Pai. Louvo o Senhor pela vida de cada irmão, de cada irmã, Senhor, que se esforçou, se dedicou e, Pai, sentiu essa sede, Pai, sentiu essa sede de Ti, sede de Te buscar, sede de ouvir a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. E tem, Senhor, carregada a sua cruz, porque a Tua palavra diz, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. E nós, Senhor, estamos, Senhor, fazendo aquilo que a Tua palavra nos pede, Senhor. Estamos Te seguindo e sabemos, Senhor, que no final dessa caminhada, Senhor, não importa, Senhor, que passamos, o Senhor está conosco e herdaremos, Senhor, a vitória no final, a salvação, a coroa da vida eterna, Pai. E estaremos contigo te glorificando, Pai. Estaremos em teus braços, Senhor, por toda a eternidade, Senhor. Porque esse mundo é passageiro, mas aquilo que o Senhor nos oferece, Senhor, é para a vida inteira. Nós estamos no mundo, como diz a Tua palavra, Pai, mas não pertencemos a esse mundo, pertencemos a Ti, porque o Senhor é o nosso Salvador, e a nossa vida foi comprada, Senhor, na cruz do Calvário, quando Tu derramaste, Senhor, o Teu sangue precioso, puro carmesim por nós, e Te agradecemos, Senhor, pelo Teu sacrifício, ó Pai. Nos visita, Senhor, nesta noite. Visita cada lar aqui representado, Pai. Visita cada família, Senhor. Tira aquilo que não te pertence, Pai. Purifica. Passa, Senhor, a Tua espada desembanhada, Senhor, e tira tudo aquilo, Senhor, que tem se levantado contra essa campanha, Pai. Eu creio, Senhor, que essa campanha não é em vão, Deus. Eu creio, Senhor, que todos aqueles, Senhor, que estão bebendo dessa água que jorra sem fim, Senhor, será purificado, ó Pai. E no final, Senhor, alcançará a vitória. E o inimigo, Senhor, pode até se levantar, mas ele se levanta para cair, porque quem nos prometeu é fiel para cumprir, ó Pai. O Senhor é quem vai à frente, Senhor, derrubando os portões de bronze, Senhor, nos garantindo a vitória, Pai. E cremos, Senhor, no Salvador, no Senhor dos Exércitos, aquele que nunca desampara um filho seu,
Aleluia, glória a Deus. Então te louvamos, te agradecemos, Senhor, e bendizemos. Nos dá, Senhor, uma noite tranquila e reparadora de sono. Que os teus anjos possam estarem, Senhor, acampados, Senhor, ao redor das nossas camas, Senhor, ao redor da nossa casa, Pai. E que nenhum mal não tem permissão para entrar nos nossos lares, Senhor. E declaramos com a nossa boca, Pai, assim como diz a tua palavra, nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Nós e a nossa casa serviremos ao Senhor, sim, em nome de Jesus, porque tudo é para a tua honra, para a tua glória, Pai. Assim, Senhor, oremos, ó Pai. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e minha fortaleza, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobretear-te com as suas penas, e sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo, não te assustará com terror noturno, nem com a peste que voa de dia, nem com a praga que se propaga nas trevas, nem com a mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois dissestes: o Senhor é o meu escudo. Do Senhor eu fiz a minha morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Aleluia, glória a Deus. Eles te sustentarão com as suas fortes mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu livrarei, poloei a salvo, porque conheces o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, ó Pai, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e para todos sempre. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consola. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aleluia! Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Glorificado e exaltado seja esse Deus de Israel. Aleluia, glória a Deus. Graças te damos, Senhor. Amém, amém. Meus irmãos e minhas irmãs, muito obrigado mais uma vez. Quer falar algo, irmã Mila? Pode ficar à vontade. Não, eu ia dizer amém. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, antes de dar boa noite, alguém quer contar algum relato? Quer falar algo? Quer dar algum breve testemunho? Não? Glória a Deus. Deus seja louvado, então. Todos, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Deus abençoe. Tenha uma ótima noite e que o Senhor esteja convosco, hoje e sempre. Amém. A chamada está encerrada. Boa noite e a paz do Senhor. Amém. Boa noite a todos. A paz do Senhor. Amém. Boa noite. Amém. Boa noite, a paz do Senhor. Amém.